Boa noite, tudo bem? Como que você está? Como você está? Bom, seja muito bem-vindo à nossa live de hoje do podcast Saindo da Escuridão. E hoje nós vamos falar sobre final de ano. Por que o final de ano não me faz bem? Por que algumas pessoas preferem se isolar no final do ano, não gostam das festas de Natal, de Ano Novo? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre esse porquê. Também vamos falar sobre como você pode ressignificar isso de alguma maneira. E também, no final, eu quero fazer um convite muito especial para você, para um evento que vai acontecer agora em dezembro, que vai te ajudar muito se você tem esse problema de não conseguir realizar as suas promessas de final de ano, se você é daquela pessoa que sempre faz promessa de fim de ano, ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e no final das contas nada acontece, nada sai do lugar. Esse evento que vai acontecer é para você. Bom, eu quero começar falando com você, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa que não gosta de final de ano. Não gosta de Natal, não gosta de Ano Novo. Se você conhece ou se você é essa pessoa, você já parou para se perguntar por que você se sente assim? Ou você sabe o porquê que você se sente assim? Eu, por exemplo, teve um ano específico da minha vida, ali na virada de 99 para o ano 2000, foi um ano que eu estava de transição de cidade, eu ia mudar da cidade, estava morando com a minha mãe na época, e nessa época que eu estava morando com a minha mãe, quando eu fui sair para morar em outro lugar, olá, tudo bem, você que entrou, quando eu estava para me mudar, o que aconteceu? Justo no final do ano, eu ia viajar dia 2 de janeiro, e justo no final do ano, no dia 25 e dia 1º de janeiro, na virada, eu infelizmente não fui convidado para as festas nem de Natal e nem de Ano Novo. Aquilo a princípio me causou um certo mal. Me causou um mal sim, porque ia ser o último ano que eu ia estar próximo ali da minha mãe, das minhas irmãs que moravam ali na cidade, e logo, quando eu achava que ia ter essa confraternização, eu infelizmente não fui convidado. Mas aquilo ali não me afetou diretamente, mas eu conheço várias pessoas que infelizmente esse tipo de evento acabou afetando a vida das pessoas. Um dos primeiros motivos do porquê muitas pessoas não gostam dessas festas, dessa época de ano, é porque o abandono. É por causa do abandono. Pais que se separaram, então ou passava o final de ano ou era com um era com o outro, passava o Natal ou com a mãe ou com o pai. Então isso acaba gerando um desconforto muito grande e uma sensação de vazio. Porque aquela criança, aquele adolescente que gostaria de estar passando essas festas de fim de ano com a mãe e com o pai juntos, muitas vezes não teve a oportunidade de fazer isso. E isso realmente causa um vazio. Por quê? Porque ela também faz o quê? O que todo ser humano faz. A gente é uma máquina de comparar, a gente é uma máquina de comparação. Então, quando a gente compara outras famílias com a nossa, quando a gente está num ambiente onde tem lá pai e mãe juntos, e nós estamos nesse mesmo ambiente, ou até mesmo sabendo que o seu amiguinho estava com a mãe, estava com o pai, ia passar com a mãe, com o pai naquela época de Natal e de Ano Novo, você provavelmente não estava. E isso aí, ele causa esse vazio. E esse vazio, ele cria vários gatilhos. Um deles é aquela sensação, aquele sentimento de que de alguma maneira essa criança é culpada disso. Ou ela se sente triste porque ela gostaria de ter os dois ali juntos, pai e mãe juntos, compartilhando daquela festa junto com ele. E isso vai causando esse sentimento de vazio, essa sensação de vazio, e ele tem uma influência muito grande disso na nossa vida adulta. Por quê? Porque quando a gente vai chegando próximo dessa época, a gente tem essa mesma sensação de quando a gente era pequeno.
E eu já expliquei isso outras vezes, que é justamente por quê? Porque essas marcas emocionais ficam gravadas no nosso cérebro reptiliano. E esse cérebro reptiliano, eu também já disse aqui, ele é atemporal, ou seja, para ele não tem tempo. O que aconteceu há 10 anos atrás ou há 1 minuto atrás, para ele é sempre agora. Então é por isso que você tem essa sensação, esse sentimento, ele é igual ao que você sentia quando você era criança, quando você era adolescente. Então esse vazio, essa sensação de vazio, de perda, de abandono, de ausência emocional, ela acaba refletindo na sua vida de uma maneira muito forte, de uma maneira muito poderosa. Além da separação, também existe o fator da ausência. A ausência do pai normalmente é por causa da ausência do pai, porque normalmente o pai, né, estava trabalhando, estava ocupado e acaba tendo que trabalhar nessas épocas festivas também. Então o que acontece para aquela criança que já às vezes o pai ou a mãe não era muito presente, quando se torna ausente nessa época, que é uma época tão especial, uma época tão poderosa, aquela criança que sente aquela ausência do pai ou da mãe acaba se afetando muito em relação a isso. Por quê? Porque, como eu falei, ele gostaria de estar aquele momento, que é um momento especial. Imagina, né? Vamos colocar assim, aquela criança já não tem um pai ou uma mãe presente. Chega nessa época, onde teoricamente é uma época realmente que todos deveriam estar unidos, todos deveriam estar juntos, um deles não está ali. Então ele se pergunta, por que meu pai não está aqui? Será que ele não gosta de mim? Será que ele não me valoriza? Será que ele não me ama? O que está acontecendo? Por que o meu pai, por que minha mãe está ausente numa das épocas onde se trata de união? E quando a criança começa a se questionar sobre isso, a criança ou o adolescente, ela normalmente tende a colocar o pior cenário possível. Que é o quê? Meu pai ou minha mãe não me amam, eles não gostam de mim. Então ele se sente totalmente desprezado e ele não se sente amado nessa época do ano. E quando, como eu falei, quando você passa por isso na sua infância, quando você chega na fase adulta e você tem a ausência desse sentimento, esse sentimento de vazio, esse sentimento de perda, esse sentimento de abandono, ele se torna mais pesado ainda. Então você chega na fase adulta, o que acontece? Você sente esse vazio exatamente da mesma maneira que você sentia quando você era pequeno. Oi, Ale, tudo bem? Então esse vazio é difícil de você conseguir preencher quando você vê que está todo mundo, pelo menos parece que está todo mundo feliz, está todo mundo comemorando, está todo mundo unido. E qual que é a sensação, qual que é o sentimento que você tem de querer se isolar mais ainda? Você tem esse sentimento, essa sensação de que você quer se isolar, de que você não quer estar participando dessas festas. Por quê? Porque você sente esse vazio. Você sente que foi abandonado, você sente que não é amado, você sente que não é merecedor. E muitas vezes quando você está presente em algum tipo de festa, você se sente deslocado, como se você não pertencesse àquele lugar, como se você não deveria estar ali. E é justamente por causa dessa sensação de vazio, dessa sensação de abandono, e essa ausência emocional que você teve na infância ou na adolescência, ela reflete na vida adulta de uma maneira muito poderosa, de uma maneira muito forte. Eu conheço muitas pessoas que nessa época do ano, eles não querem participar da festa de Natal, às vezes nem na de Ano Novo. Eu tenho um amigo que eu sempre convido ele, todos os anos eu convido ele para passar o Natal com a gente. E ele sempre fala para mim, Rafael, Natal eu não consigo, Natal eu não me sinto bem. Por quê? Porque o Natal, na casa dele, aí o motivo era diferente. Não era porque o pai e a mãe não estavam presentes. O motivo era a escassez. Ele via todo mundo ganhando presente e ele era uma das únicas crianças que não ganhava presente. Isso causou nele um buraco muito grande.
Então, o Natal, ao invés de ser esse sinônimo de prosperidade, de amor, de paz, de alegria, tornou o que para ele? Tornou um símbolo de escassez. Um símbolo onde ele não recebia nada. E para uma criança, ele não consegue imaginar que o pai ou que a mãe não tem condições, não pode comprar um presente para ele. Ele sente realmente que ele não é merecedor. E quando você acredita que você não é merecedor, você, mais do que nunca, você quer se isolar. Porque imagina você participar de uma festa de final de ano e você perceber onde tem outras crianças ganhando presente, no outro dia mostrando o que ganhou, o que não ganhou, e você de repente não ganha aquele presente. Você não tem o que mostrar, você não tem o que mostrar para os seus amiguinhos. E o que isso gera, como eu falei? Esse sentido de escassez. Olá, Felipe, tudo bem? Então, quando você chega na fase adulta, você, por mais que você tenha dinheiro, por mais que você tenha conseguido conquistar coisas na sua vida adulta, o que vai simbolizar o Natal para você? Vai simbolizar a escassez, vai simbolizar aquilo que você não teve, vai simbolizar a falta de amor. Então você acaba se isolando e querendo fugir dessas festas de final de ano. E ele acaba tendo um peso muito maior ainda por causa disso que eu falei antes. Imagina que você percebe, você vê que outras pessoas estão felizes, estão comemorando, estão se reunindo, estão querendo, programando festas. E como que você se sente? Você se sente vazio, você sente que você não pertence àquele lugar. Você tem esse sentimento de abandono, você tem esse sentimento de escassez, você tem o sentimento de não ser bom ou boa o suficiente. E todos esses sentimentos, eles se acumulam e eles refletem na sua vida durante toda a tua vida, enquanto você não ressignificar esse momento, enquanto você não ressignificar esse sentimento que você tem em relação ao final do ano. Você percebe, passa ano após ano e chega nessa época, você se sente igual você sentia quando era pequeno, igual você sentia quando você era adolescente, justamente por causa disso, por causa dessa escassez, dessa falta. E isso foi uma coisa que eu vivi muito na minha infância. Na minha infância, quando chegava, eu lembro que um Natal foi muito especial. E justamente porque foi um Natal onde meus irmãos ali todos se reuniram, todos estavam trabalhando e conseguiram comprar presente tanto para mim quanto para o meu irmão. Mas os outros natais, era sempre cada um ganhava uma coisinha muito simples. A ceia de Natal não era aquela coisa exorbitante, mas uma coisa que não me causou daí esse efeito foi que, felizmente, daí nesse sentido, eu tenho uma família grande, eu tenho 4 irmãs e mais 2 irmãos, então todo mundo estava junto, todo mundo se reunia, todo mundo comia e conversava bastante, então a parte emocional tinha, Agora imagina que seus pais se separaram. Seus pais se separaram, você é aquela criança de pais separados, e você está ali, por mais que as outras pessoas estejam felizes, estejam se conectando, você sente a ausência do seu pai ou da sua mãe nessa época. E aí o que acontece? Essa criança sente essa falta. Porque, como eu disse, é uma época onde normalmente a família está reunida. E a família reunida é aquela coisa dos 2 pilares. Porque para uma criança, esses são os pilares da vida dela. É a mãe e o pai. Por pior que sejam, ou por melhor que sejam, eles são os 2 pilares de uma criança, de um adolescente. E quando eles se separam, e você passa o Natal ou com um ou com outro, Ano Novo com um ou com outro, causa esse sentimento de vazio, causa essa sensação de vazio. Por isso que o acolhimento é extremamente importante. Você fazer com que essa criança não se sinta sozinha, essa criança não se sinta abandonada. E quando você cria uma conexão entre os dois, quando tem uma conexão entre os dois, entre o pai e a mãe nesse sentido, e eles conseguem realmente trazer essa criança, mostrar que ela não está sozinha, que ela não está abandonada, que eles amam essa criança e que ela é sim valiosa, que você sim tem valor.
isso não tem esse efeito tão forte, que foi o que aconteceu comigo quando eu era pequeno. Como eu tinha esse acolhimento emocional muito forte, a escassez era grande, mas o acolhimento emocional, felizmente, era muito grande. A minha mãe fazia questão de realmente mostrar pra gente que a gente não estava sozinho e que por mais que a gente não tivesse ganho isso, aquilo, aquele outro, nós estávamos unidos e nós éramos amados. Então isso fez com que realmente eu não sentisse esse trauma, de certa forma, de uma maneira forte. Por quê? Porque, como eu disse, tinha uma das coisas. Agora, quando você se sente abandonado, como eu te falei, quando você sente escassez, quando você está emocionalmente, sente essa ausência emocional, porque, como eu disse, às vezes o pai e a mãe, eles são casados, mas às vezes existe essa questão do trabalho. Está sempre trabalhando, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, e aí no Natal não está ali. Para essa criança que já tem essa ausência do pai ou da mãe, quando chega no Natal, no Ano Novo, e ainda o pai ou a mãe estão ausentes, é a mesma coisa. É como se ele tivesse separado, talvez até pior. Por quê? Porque essa criança coloca a culpa nela mesma. Porque ela acredita daí que ela não é amada. E quando você acredita que você é uma criança, quando você é uma criança que você acredita que não é amada, isso causa um buraco muito grande, um vazio muito grande. Então você chega na fase adulta, você tem medo dessa época. Você tem medo, você foge. Às vezes você pode entrar num relacionamento onde a tua namorada ou teu namorado, né, tem essa coisa da família, onde reúne todo mundo e você tá lá e você se sente deslocado. Ou até mesmo na casa de um amigo, de uma amiga, que você é convidado e você tá lá no meio e você vê toda aquela confraternização. Às vezes você conhece muita gente dali, mas mesmo assim você se sente deslocado. Deslocada. Por quê? É porque esse vazio foi criado lá atrás. Mas isso não significa que você tem que continuar vivendo esse vazio, que você tem que continuar sentindo esse vazio. Isso é uma coisa interessante. Eu gosto muito da PNL, da Programação Neurolinguística. Por quê? Porque ela ensina, ela existe uma metodologia, uma maneira de te mostrar como você sair desse ciclo emocional machucado. Porque da mesma maneira que você aprende uma marca emocional ou um trauma muito rapidamente, você também consegue ressignificar isso de uma maneira muito rápida. Vou dar um exemplo para você. Imagina que você possa voltar no tempo nessa época em que aquela criança estava se sentindo machucada. Imagina que você consegue voltar no tempo. Você teria uma máquina do tempo onde você pode voltar e olhar para aquela criança que estava se sentindo abandonada, que estava com essa ausência emocional, estava se sentindo às vezes que estava sentindo que não era amada. Imagina que você pudesse voltar no tempo e olhar para aquela criança e levar acolhimento para aquela criança. Imagina que você pudesse dar um abraço em si mesmo quando tinha 4, 5, 10, 12, não sei quantos anos. Mas imagina que você pudesse voltar no tempo e dar um abraço naquela criança. Falar para ela que você ama ela, que ela é importante, que ela não precisa se preocupar que você vai estar ali para ela, que você não vai abandonar ela, que você ama ela, que ela é especial, que ela sim é importante, que ela importa na vida. Imagina que você pudesse fazer isso. Como que você acha que aquela criança ia se sentir? Vendo você voltando, você, esse seu eu do presente, entrando nessa máquina do tempo, indo até aquela criança que estava machucada, que estava se sentindo mal, estava se sentindo abandonada, como eu te falei, com essa ausência emocional. Imagina que você pudesse voltar no tempo e acolher aquela criança. Como que você acha que ela ia se sentir? Olá, tudo bem, Elton? Como que essa criança ia se sentir? Você acha que essa criança ia se sentir bem? Ia se sentir feliz? Ia se sentir aliviada? Ia se sentir amada? Ia se sentir querida? Ia se sentir importante, que ela importa? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Então eu te convido a fazer esse exercício. Imagina que você tem sim essa máquina do tempo e que você pode fazer isso. Que você pode ir lá naquela criança que estava se sentindo sozinha, estava se sentindo abandonada, e você fala com ela. Fala para ela que ela não está sozinha, que ela é amada, que ela é importante, que ela importa,
e que você vai estar com ela, que você vai caminhar junto com ela, que ela não precisa mais se sentir daquela maneira. Imagina que você abraçando aquela criança, levando esse carinho, esse conforto, esse amor que ela não teve, que ela não recebeu naquele momento. Eu tenho certeza que se você fizer esse exercício, você vai ver, você provavelmente vai se emocionar e vai levar um acolhimento para aquela criança muito grande. Eu te digo porque, felizmente, eu consegui fazer isso muito cedo na minha vida. Eu com 19, 20 anos, eu comecei a fazer isso, a praticar esse exercício. E eu imaginava exatamente da maneira que eu falei para você. Como se eu tivesse uma máquina do tempo e eu pudesse voltar para minha criança, para o meu adolescente, para esse meu eu, dessas fases. E eu fiz isso. E para mim foi tão libertador, foi tão emocionante. Várias vezes eu senti vontade de chorar. Não só senti vontade de chorar, mas chorei abraçando aquela criança que estava se sentindo às vezes inferior, que sentia que não era boa o suficiente, né, que não ia ter um futuro ou qualquer coisa nesse sentido. E quando eu fiz isso, aquela criança se fortaleceu. E quando aquela criança se fortaleceu, eu me fortaleci. Eu me senti melhor, eu me senti mais forte, eu me senti aliviado. Por quê? Porque eu tirei aquele peso, aquela dor, aquela falta de amor, aquela falta de importância, vamos dizer assim, que aquela criança sentia, que talvez ela não achava que era importante. Quando eu levei isso para aquela criança, eu me senti bem, eu me senti amado, eu me senti acolhido, eu me senti que sim, que eu importava. E a partir que eu comecei a fazer isso, cada vez mais eu me senti mais forte, me senti com uma autoestima maior. Porque uma coisa eu digo para vocês, eu não sei o que aconteceu na infância de vocês. Eu não sei realmente o que aconteceu. Mas uma coisa eu falo para você. Um dos amores mais puros e mais poderosos que você pode levar para você é o seu amor próprio. Eu vou contar uma história para você ver o quão importante é a sua vida. Uma vez eu vi uma matéria com um cientista, há muitos anos atrás, e ele estava calculando qual que era a probabilidade de você nascer. E aí ele, para simplificar o cálculo, ele falou justamente a seguinte coisa. Ele falou, é mais fácil você ganhar na sua vida todos os dias, ganhar na loteria todos os dias da sua vida do que você nascer. Quando ele falou isso, aquilo me deu um clique. É mais fácil você ganhar na loteria todos os dias da sua vida do que você nascer. E como que você se sentiria se você ganhasse na loteria hoje? Provavelmente muito bem, se sentiria muito feliz, né? Ia se sentir empoderado, ia se sentir forte. Então, imagina que você já ganhou na loteria. Quantas vezes você já ganhou na loteria desde que você nasceu? Porque se é mais fácil você ganhar na loteria todos os dias da sua vida do que você nascer, quantas vezes você já ganhou na loteria até agora? Veja o quão importante e o quão genuíno e único é a sua vida. E não só, além desse cálculo, que você tem que dar o valor pela sua vida, é que dentre todos os bilhões ou talvez trilhões de pessoas que já existiram desde o começo da humanidade até hoje, cada um de nós é extremamente único. Não só pela forma física, mas pelos seus aprendizados, pela sua identidade, pela forma como você lida com as coisas, pelos filtros de percepção que você criou desde a infância até hoje. Isso tornou você quem você é hoje. Quem você é hoje não existiu e nem vai existir ninguém igual, com os seus defeitos e com as suas qualidades. E muitas vezes nessa época do ano a gente foca mais nos defeitos que a gente tem do que nas qualidades. E aí eu vou falar uma coisa para você. Focar no defeito não resolve. Não resolve e não vai resolver. Porque sabe o que você tem que pensar sobre o defeito que você tem? É que qual que é a solução?
que eu posso fazer? Se eu tenho esse defeito, o que eu posso fazer com isso? É não pensar no defeito, mas pensar no que você pode transformar. Se você consegue eliminar esse defeito, qual que é o primeiro passo que você tem que dar? Qual que é o passo que você tem que dar para você deixar esse defeito de lado? Na live da semana passada, quando eu falei sobre preconceito, quando eu estava falando sobre preconceito, eu falei que uma das coisas que eu descobri no meio do caminho do autoconhecimento e que eu não achava que eu tinha, era o preconceito. E eu tinha preconceito com várias coisas. E foi a primeira coisa que eu quis eliminar na minha vida, foi isso. E eu fiz isso me policiando. Cada vez que eu me pegava pensando em algo que eu não queria, me pegava julgando alguém, julgando alguma coisa, imediatamente eu já me doutrinava e falava, não, isso não é o que você quer, você não quer ser assim, você não deve ser assim. E eu me policiava e consegui ir quebrando esse paradigma dentro de mim e consegui realmente me livrar dos preconceitos que eu tinha. Então, se você foca hoje num defeito que você tem, o que você pode fazer com ele? Como que você pode mudar isso? E começar a trabalhar em como você pode mudar. E aí se agarrar no quê? Nas suas qualidades. E uma coisa eu vou falar para você, eu tenho certeza que você tem várias qualidades para você se agarrar. Para você olhar e falar assim, poxa, eu já passei por tanta coisa. Olha como eu sou forte. Eu já passei por isso, já passei por aquilo, já passei por tantas coisas na minha vida, já fiz tantas coisas na minha vida. Então perceba, quando você se agarra às suas qualidades e percebe, daí começa a olhar para você como um ser humano valioso que você é, quando você consegue fazer isso, uma coisa muda dentro de você. E você começa a se valorizar. E quando você começa a se valorizar, você começa a abrir portas para você. Portas para o seu bem-estar, portas para a sua qualidade de vida, portas para a sua autoestima. Porque a sua autoestima, a maneira como você se enxerga, autoestima não é quando alguém diz para você que você é legal, que você é gente boa, que você é determinado, determinada, que você é forte. A autoestima não se trata do que o outro diz para você. A autoestima... Boa noite, tudo bem? Como você está, minha querida? A autoestima, ela vem de dentro. É de como você se enxerga. É como você se vê no espelho. Se você recebe um elogio, e aí você chega em casa e olha no espelho, e você não se sente bem, isso não é autoestima. Você não está com a tua autoestima boa. Então, quando você se ama, quando você se valoriza, você começa a perceber coisas que você, às vezes, não percebia. Você começa a perceber as suas qualidades, e as suas qualidades, elas tendem a virar um potencial ainda maior. Se você é uma pessoa, que já enfrentou muitas coisas, que já passou por muitas coisas na vida, e você continua superando, ou no mínimo tolerando essas coisas, significa que você é uma pessoa forte. E quando você percebe, quando essa tua autoestima, você olha no espelho e se enxerga como o ser humano incrível e maravilhoso como que você é, eu não tenho dúvida disso, quando você faz isso, você começa a se valorizar e você começa a ver a sua força como algo realmente muito poderoso. E você começa a trabalhar e se esforçar cada vez mais para melhorar as suas qualidades. Por quê? Porque você vê valor em você. Porque você se ama. E aí esses eventos, que como eu falei, de fim de ano, que antes talvez te faziam mal, provavelmente já não vão mais começar a te afetar tanto. Porque se trata disso. Se trata do seu amor próprio. Não do amor que você não recebeu. Se você não recebeu esse carinho na infância, se você se sentiu abandonado na infância, se você teve ausência emocional, se seus pais se separaram, o que acontece? Acontece isso, você vê o amor que você não teve, o amor que você não recebeu, o amor que fez falta para você lá. Só que quando você se enxerga e começa a se amar, você, além de, como eu falei, potencializar as suas qualidades e você começa também a ver os seus defeitos não como eu falei, como coisas horríveis. Não, eu posso mudar isso. Eu sei que eu sou assim.
E agora que eu sei, eu posso mudar. Entende? Entende como é poderoso essa questão do autoconhecimento, de você também e da autoestima junto? Por quê? Porque ele vai potencializando cada vez mais quem é você. Isso vai te elevando a um patamar bem diferente. Então acredite, pense nisso que eu te falei. Crie uma máquina do tempo imaginária, entra dentro dessa máquina, com todas as qualidades que você tem, com quem você é hoje, entra dentro dessa máquina do tempo e volta até aquela criança que estava se sentindo mal, estava se sentindo abandonada, que estava triste, que estava magoada, que estava com medo, que estava se sentindo sem valor, que não era boa o suficiente. Entra nessa máquina do tempo, vai até essa criança e leva para ela o que ela precisa. Fala para ela as coisas que você gostaria de ouvir. Fala exatamente o que você gostaria de ouvir. E fala para aquela criança. Acolhe aquela criança. Eu tenho certeza que isso vai dar uma virada. Que você vai se sentir mais aliviado. Você vai se sentir mais amado, mais amada. E isso vai te tirar um peso das costas. E aí passe a olhar para o final de ano, para essas épocas, que como eu falei, tem tanta gente que parece que está super feliz e você não está. Quando você importa para você o que fizeram com você lá atrás, não tem como você mudar. Tem como você ressignificar, tem como você acolher esses seus erros interiores. Agora, e não era de obrigação sua, naquela época, o que fizeram com você não era obrigação sua, não aconteceu por culpa sua, não era culpa sua. Mas o que acontece na sua vida agora, a decisão que você toma agora, de se amar, de se acolher, de sim, eu bater no peito, eu sou importante, eu me amo, eu sou uma pessoa especial. Veja, como eu te falei, veja suas qualidades. Olhe para suas qualidades. E quando você leva daí esse amor para você mesmo, você começa a perceber que essa época talvez não vá te incomodar tanto. Talvez você, ao invés de querer se isolar, você vai querer talvez compartilhar esse amor que você tem por você para as pessoas que você ama também, para os seus amigos, para os seus familiares. Talvez você precise perdoar alguém, talvez você precise se perdoar. E o caminho do perdão é um pouco mais complicado. Isso aí eu entendo e concordo. Mas eu vou te dizer que o auto-perdão e o perdão é, na minha opinião, a coisa mais libertadora que existe. A coisa mais libertadora que existe. Eu tenho um irmão mais velho, e ele sempre foi muito rígido, muito duro com a gente, assim, sempre foi bem carrasco mesmo. E fez a gente sofrer várias coisas, física e psicologicamente. E eu, durante um certo tempo, eu sentia muito ódio dele, eu tinha muita raiva dele. E quando eu percebi que ele fazia aquilo, não era por maldade. Perdoar é salvar, sem dúvida nenhuma. Então, quando eu percebi que era a única maneira que ele sabia, que ele entendia que era o certo, quando eu percebi que era a única coisa que ele sabia fazer e que ele não estava fazendo aquilo por maldade, ele estava fazendo aquilo porque ele achava que aquilo era a maneira correta de educar uma criança. E quando eu entendi isso, eu perdoei ele. E não fui lá e falei para ele, eu te perdoo. Não, eu perdoei ele dentro de mim. Sem falar para ele que eu tinha perdoado ele. E eu também me perdoei por odiar ele tanto tempo, porque esse ódio também fazia mal para mim. Esse ódio me corroía por dentro. E olha só que engraçado. Quando ele veio me visitar, mais ou menos uns 10 anos atrás, ele me puxou para uma conversa e falou para mim, Rafael, eu queria conversar com você e eu queria te pedir desculpa. E eu virei para ele e falei para ele, você não precisa me pedir desculpa. Aí ele, mas por que não? Eu falei, eu já te perdoei faz muito tempo. Eu falei, hoje eu entendo que o que você estava fazendo não era por mal. É porque era a única maneira que você sabia e acreditava no seu coração que era a maneira correta de educar a gente.
Mas eu fico feliz que hoje você perceba que não é, que não é assim, que você não precisa ser assim, que você agiu diferente com os seus filhos. E eu sou muito grato pelos seus filhos, que são meus sobrinhos, por eles não ter vivido aquilo que eu vivi. Porque você conseguiu realmente perceber ter um ponto de vista diferente. Porque você viu que o mal que causou. Mas eu, dentro de mim, eu não tenho nenhuma mágoa. Eu já te perdoei há muito tempo. E isso me libertou. E como eu falei, eu não fui até o meu irmão para fazer isso. Eu fiz isso dentro de mim primeiro. E depois que eu fiz isso, eu me senti leve, tranquilo. E continuei, e provavelmente eu amei ele mais ainda do que quando eu amava ele no começo, antes de tudo. Por quê? Porque eu vi o valor, vi o que ele estava tentando entregar pra gente. Por isso que sim, perdoar é nos salvar, como eu disse, né? A minha amiga terapeuta aqui. E é isso, se perdoar, se amar, se respeitar, levar esse acolhimento que você não recebeu, ele vai te ajudar a você se salvar, vai te ajudar a você se sentir melhor nessa época do ano e vai fazer com que você se sinta mais forte. Eu espero que você realmente possa colocar isso em prática, principalmente a da máquina do tempo, como eu te falei, porque isso eu tenho certeza, eu não tenho dúvida, que vai te dar um alívio muito grande, mas muito grande mesmo. E agora, no dia 19 de dezembro, estou preparando um evento beneficente, onde eu quero ajudar a você melhorar a sua autoestima, a você reprogramar a sua mente, para que no ano que vem as promessas que você está fazendo agora para você não sejam mais promessas vazias. Para que você não se engane novamente. Não chegue o ano que vem e não fiz de novo, começa a se julgar, começa a se abandonar novamente. Não. Esse evento eu vou tratar de crenças limitantes. Nós vamos tratar juntos de crenças limitantes, porque é um evento onde vai ser fechado só para participantes. Então nós vamos tratar de crenças limitantes, filtros de percepção, como que esses filtros foram instalados e como que a gente pode ressignificar esses filtros, como que você pode alimentar a sua autoestima, porque não adianta você melhorar a sua autoestima e continuar daí às vezes por um momento e estagnar. A autoestima se alimenta, se exercita e você tem que exercitar isso aí. Essa máquina do tempo, a única coisa que me vem à mente é que sei que ele não vai estar sozinho. É isso aí. É isso aí, Felipe. Parece fácil, mas não é nem um pouco mesmo. Não é fácil, mas é necessário. Esse da máquina do tempo não é fácil, mas é necessário. Isso eu te garanto. Por isso que é bom você ver de forma dissociada. Esse seu eu, Felipe, de hoje, vendo aquela criança lá. Porque quando você se associa àquela criança é difícil. Mas é óbvio, não vai ser muito fácil. Mas eu te garanto que vai ser libertador para você e para aquela criança. Isso não tenha dúvida. Então nesse evento a gente vai trabalhar disso. A gente vai trabalhar sobre as crenças limitantes, filtros de percepção. Vamos trabalhar como você alimenta e continua alimentando a tua autoestima para que você não volte nesse ciclo. E ao final desse evento, eu vou aplicar junto com vocês uma ferramenta poderosíssima da programação neurolinguística, da PNL, que se chama níveis neurológicos. É uma ferramenta incrível, que ela vai do seu ambiente até a sua identidade, a sua espiritualidade. É uma ferramenta sensacional, porque ela passa, por vários níveis neurológicos. Então você consegue, dentro da sua mente, criar uma conexão entre o cérebro reptiliano, que é a parte mais primitiva do seu cérebro, o sistema límbico, que é a parte emocional, e o neocórtex. E você reprograma a sua mente para que você possa ter novos comportamentos, novos objetivos e continuar seguindo em frente para buscar esses objetivos. E como eu falei, esse vai ser um evento beneficente.
Por quê? Porque 100% do que for arrecadado nesse evento, a gente vai doar para instituições de caridade. Aí dentro do grupo de WhatsApp, que vai ter só para participantes, eu vou colocar três ONGs e vocês vão poder votar em quais das ONGs que você quer, né, que seja doado esse dinheiro. E ao invés de eu colocar só na ONG vencedora, não. Eu vou diluir até 40% uma, 20% a outra, 10% a outra. Vai ser dessa maneira. Não vai me mandar só para uma, mas para que todo mundo possa ficar feliz com isso aí. Então todo o dinheiro arrecadado vai ser doado para instituições de caridade. Justamente por quê? Porque eu vou estar ajudando você e você vai estar ajudando outras pessoas. Porque eu acredito que essa questão do doar, isso foi uma coisa que eu aprendi muito na minha vida. Quando você faz algo para você ajudar outras pessoas, você se sente muito bem. Muito mais do que quando alguém te ajuda, não é verdade? Então é sobre isso que se trata. E amanhã a partir do meio-dia, esse link já vai estar no ar ali na minha bio, vai custar R$ 24,90. E como eu falei, esse dinheiro vai ser totalmente direcionado para instituições de caridade que você vai poder escolher junto ali dentro do grupo para onde que vai esse dinheiro e vai poder monitorar tudo direitinho, porque a gente vai deixar tudo da forma mais transparente possível. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado. Um grande beijo para vocês, um ótimo feriado, aproveitem o final de semana e a partir de amanhã meio-dia eu já deixo o link lá e também vou começar a anunciar direitinho para vocês, beleza? E façam esses exercícios, se olhe com amor, com carinho. Lembra que eu falei, pare de se agarrar aos defeitos, se agarre às suas qualidades. E os defeitos só servem para que você possa consertar eles ou mudar da maneira que você quiser, mas não se apegue a eles. Gratidão também a todos vocês. Um grande beijo.